O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi escolhido para coordenar a equipe de transição do governo Temer para o presidente eleito Jair Bolsonaro. E ele conhece bem as relações dos poderes executivo e legislativo. Foi deputado federal por 4 mandatos, ministro dos Transportes no governo Fernando Henrique e da Aviação Civil na gestão Dilma Rousseff. Seu primeiro cargo público foi de prefeito de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Gaúcho de Canela, Padilha é filiado ao MDB há 52 anos. Já foi presidente da Fundação Ulisses Guimarães e atualmente é o vice-presidente de formação política da Fundação e vice-presidente do MDB. É casado, tem 72 anos de idade, é pai de 6 filhos. Nesta conversa, ele fala do processo de transição, dos desafios do próximo governo e de seu futuro político. Ministro Eliseu Padilha, muito obrigada por conversar com a gente. Ministro, o senhor assumiu agora a coordenação, fica acumulando com a Casa Civil, e assumiu a coordenação da transição do governo Michel Temer para o presidente eleito Jair Bolsonaro. Os ministérios já compilaram vários dados. O que é que vocês vão destacar desse material? O que é que vocês vão apresentar de fato para essa equipe de transição? Bem, eu acho que a primeira observação que deve ser feita, e parte das premissas do presidente Temer, é de que nós tivemos uma grande festa da democracia brasileira, o povo decidiu qual seria o seu interesse, quem ele gostaria de ter como presidente da República, e cabe a nós agora, do governo, facilitarmos, em tudo que estiver ao nosso alcance, este processo de transição. A transição ela é regulada por lei, a lei de 2002, um decreto de 2010, que dizem estes que a coordenação da transição é da Casa Civil, que vai tratar com a coordenação em nome do novo presidente eleito. Quais os dados que nós vamos elencar? A transição pressupõe que a gente assenhore, transfira, leve ao conhecimento dos novos governantes ou da equipe destinada pelo próprio presidente a receber estes dados, como está o governo, quais foram, haverá um relato do que foram as realizações, aquilo que está em andamento e o que se projeta para o ano de 2019. A projeção do ano 2019, ela está sempre calcada no orçamento que já está sendo discutido no Congresso Nacional. Então, 2019, o Congresso é que vai dizer, porque lá está já um projeto de lei. Agora, o que nós vamos passar? Nós vamos passar também aquelas providências, e isto é da lei, aquelas providências que deverão ser adotadas nos primeiros 120 dias do governo. Porque há necessidade do governo entrar e continuar. O Brasil não para no dia 31 de janeiro e esperar a adaptação, não. No dia 31 de dezembro, quando houver a posse, nós teremos a posse no dia 1º de janeiro. Dia 31 de dezembro termina a gestão do presidente Michel Temer. A gestão do novo presidente da República, Jair Bolsonaro, tem que começar no dia 1º de janeiro com ações efetivas. E, então, nós temos que dar também quais são as medidas que nos primeiros 120 dias deverão ser tomadas na visão nossa do governo. Naturalmente que o governo que toma posse tem toda a liberdade para adotar ou não, mas nós sabemos, por exemplo, vou dar um exemplo, os carros-pipas que abastecem de água milhões de nordestinos, eles têm que continuar trabalhando com a mesma frequência, com a mesma qualificação. A interiorização dos venezuelanos que nós estamos fazendo, que estão entrando no Brasil por Roraima, tem que continuar, nós temos que continuar fazendo, porque senão nós vamos ter um empossamento lá em Roraima e teremos problemas lá em Roraima. Então, eu dei 2 exemplos de casos que tem que continuar, mas tem obras muito importantes que tem que continuar também. A gente vai aí, então, pegando tópico por tópico. A primeira coisa é a questão do caixa. Como é que vocês entregam? O senhor já falou aí que é uma questão orçamentária que o Congresso está tratando para 2019, mas desse pacote aí, como é que vocês entregam o caixa, inclusive tendo essa referência de como é que vocês receberam, né? Como é que receberam, como é que vocês entregam? Bem,
o Brasil tem, neste momento, uma reserva de mais de 380 bilhões de dólares fora, e nós estamos com as contas, seja lá no Ministério das Cidades, em todos os ministérios, nós estamos com as contas em dia. Nós temos recursos para honrar todos os compromissos até 31 de dezembro, sem nenhum problema. Não haverá problema de caixa. A propósito de caixa e déficit, nós temos uma previsão de déficit deste ano de 159 bilhões de reais e nós seguramente teremos um déficit bem inferior aos 159 neste ano de 2018. O 2019 acaba sendo já problema para o próximo governo. E isso já é uma diferença em relação ao que vocês receberam. Vocês receberam em torno de 170, né? Foi 169? Foi 170. Foi 170 que nós recebemos e nós conseguimos reduzir, estamos reduzindo. A projeção para o próximo ano é de nova redução. Agora caberá ao novo governo ver como ele vai tratar essa questão. Agora, a grande verdade é que há algumas rubricas que fazem com que esse déficit seja crescente. Por exemplo, a questão da Previdência. A Previdência, nós deveremos ter um déficit neste ano de 2018 de mais de 300 bilhões de reais. No ano que vem, ela deverá situar entre 340 e 350 bilhões de reais. Portanto, a reforma da Previdência é um tema que tem que vir logo para o debate pelo próximo governo. Para o presidente Michel Temer é prioridade até o dia 31 de dezembro, mas terá que vir ao debate logo pelo novo governo para ver como resolver sair desse déficit crescente. Então, essa questão da Previdência é um dos pontos que estarão nas recomendações. Nós temos no Congresso Nacional, em tramitação, a PEC que faz a reforma da Previdência. Por óbvio que é um dos temas prioritários para o governo do presidente Michel Temer até 31 de dezembro, e se houver interesse do novo governo em nós agora incrementarmos um trabalho para que se aprove ainda este ano, o presidente Michel Temer já disse que vê com bons olhos. Os interlocutores do presidente eleito Jair Bolsonaro, no caso que já é cotado para a Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele já fala em realmente uma proposta específica a ser trabalhada no ano que vem pela gestão Bolsonaro e não tratar esta de agora. Uma possibilidade, por exemplo, seria o fatiamento da que está agora no Congresso? Não, eu penso que essa é uma questão agora que já diz respeito ao novo governo. No nosso caso, na nossa visão, esta proposta que se encontra no Congresso Nacional era a proposta possível no momento em que nós fechamos o relatório, que já faz tempo. E penso que se deixarmos passar mais tempo, a reforma tem que ser mais profunda, porque o déficit vai se aprofundar. E em relação aos programas de privatização, ministro, vocês vão fazer alguma recomendação específica? O presidente Michel Temer caracterizou o seu governo por abrir todo um processo de participação, de parcerias com o setor privado. Aliás, há um programa, PPI, que é um dos grandes programas deste governo, em que nós conseguimos levar para a sociedade um sentimento de participação nas ferrovias, nas rodovias, na concessão onerosa, na cessão onerosa de óleo e gás. Nós estamos trabalhando com a PPI em todas as áreas e é um programa que tem grande possibilidade de alavancar recursos, gerar empregos e por isso ele é fundamental, a PPI. Então, o que nós recomendamos? Que os programas que estão em andamento na PPI sejam analisados com cuidado pelo novo governo, porque ali está uma fonte de geração de emprego, ali está uma fonte de geração de receita para a União. Por exemplo, a cessão onerosa que se encontra no Congresso Nacional, se ela for devidamente votada este ano, ela poderá, no ano que vem, 2019, trazer para os cofres da União seguramente mais de 100 bilhões de reais. Isso é algo que tem que ser olhado pelo novo governo com muito carinho, porque nós vamos ter dificuldades financeiras e não podemos de nenhuma forma abrir mão de uma fonte como essa. A proposta de programa de governo da equipe econômica ali do presidente eleito Jair Bolsonaro aponta para uma privatização até mais ampla agora, além dos projetos que já estão em andamento.
né, inclusive com privatização das empresas estatais dependentes. Em relação a isso, vocês fazem também algum mapeamento nesse material que vai ser apresentado? Não, o governo tem informações que vão ser prestadas com relação a todas as empresas estatais. Agora, as decisões quanto ao que fazer de agora em diante, evidentemente que deve se deixar para o novo governo. O presidente Michel Temer vai fazer no relato do que nós entendemos que são as empresas que estão merecendo uma atenção especial, empresas dependentes, empresas que, teoricamente, vão se converter em dependentes agora rapidamente, e nós teremos que ter, de parte do atual governo, a responsabilidade de chamar a atenção para o próximo governo daquilo que efetivamente vai preocupar o governo como um tal. A Eletrobras vai merecer alguma citação específica? A Eletrobras estava na PPI, no nosso programa, nós estamos trabalhando com a questão da Eletrobras, mas agora o novo governo é que terá que ter a sua posição com relação à Eletrobras. Ministro, então, o novo governo é uma equipe de transição, como o senhor já ressaltou, né, está garantida em lei, são 50 cargos, né, 50 pessoas. A equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro já fez contato com o senhor? Sim, o deputado Onyx Lorenzoni, que está pré-qualificado para ser o ministro da Casa Civil, ele já fez contato conosco para saber ainda informalmente sobre o processo de transição, e agora nós estamos esperando que o presidente eleito faça a indicação da comissão de transição para que a gente possa então estabelecer esta relação. São 50 cargos, são cargos especiais de transição governamental. Estes cargos variam de aquilatação correspondendo aos DAS que nós temos dentro do governo. Eles serão empossados nas mesmas formas com que os nossos quadros de DAS do governo foram empossados, as exigências serão as mesmas, e nós teremos então, a partir do coordenador desta transição, desta equipe de transição do novo governo, nós teremos a partir dele o recebimento das demandas, o que é que efetivamente interessa. Devo registrar que o presidente Michel Temer entregará ao presidente Bolsonaro o livro da transição, que é um livro, tem uma parte de um relatório físico, um livro físico, mas o importante é o livro digital, que tem o Governa, que tem ali, por meio digital, o governo todo. A propósito dessa questão de fornecer dados, nós temos que ter presente que este processo de transição, ele se faz no interesse da sociedade brasileira. É um processo de transparência governamental, é um processo de colaboração, de cooperação do governo do presidente Michel Temer com o novo governo, para que ele tenha todas as informações possíveis e necessárias para que possa iniciar um governo com os pés no chão, sabendo exatamente o que está acontecendo no governo brasileiro. A gente vai continuar essa conversa, ministro, mas é no próximo bloco. Eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que é também o coordenador da equipe de transição do governo Michel Temer para o presidente eleito Jair Bolsonaro. Ministro, a gente sabe que além de coordenar essa transição e ser ministro da Casa Civil, o senhor é muito conhecido por seus panoramas políticos. Talvez, pelo que a gente sabe de bastidores, é o ministro que mais faz mapeamento ali com cálculo certeiro sobre os mapeamentos de votação no Congresso Nacional. Então, a minha pergunta, aproveitando essa sua experiência, como é que o senhor avalia que vai ser a relação do governo eleito de Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional, ou qual seria aí o maior desafio dele? Bem, a primeira distinção que nós temos que fazer é que a eleição do presidente Bolsonaro, ela não se fundou em alianças partidárias. Ele não fez uma aliança com os partidos A, B, C, D para sua eleição. Ele trabalhou muito com as chamadas mídias sociais e acabou tendo manifestação de bancadas temáticas. Tem a bancada
da frente do agronegócio, tem a bancada dos evangélicos, tem a bancada da segurança, que envolve vários partidos. Então, ele veio da eleição sem alianças com partidos. Agora chegou a vez de dialogar com o Congresso Nacional, e esse diálogo no Congresso Nacional, ele, não sei se imediatamente, mas com brevidade, ele terá que começar a ser feito também via partidos, porque os partidos controlam os seus deputados no Congresso Nacional e os votos no Congresso Nacional. Então, nós teremos que dar um tempo, sempre há o chamado período da lua de mel, né, em que o presidente que vem sancionado pelas urnas, que é o caso, uma vitória significativa, um número de votos, então há um devido tempo, vamos admitir 90, 120 dias, em que as iniciativas do governo deverão ter uma grande sustentação no Congresso Nacional. E logo depois, a conversa com os partidos, a relação com os partidos, far-se-á necessária para assegurar uma base de sustentação no Congresso Nacional. É muito difícil se imaginar que se possa fazer um bom governo, tendo as medidas aprovadas no Congresso, sem essa articulação diretamente com os partidos. O senhor fala aí que tem essa lua de mel em torno de uns 90 dias. Esse tempo seria suficiente, por exemplo, para esqueletar e avançar numa reforma da Previdência? Para iniciar, eu penso que sim. Para concluir, eu penso que não. Nós deveremos ter uma discussão maior do que 90 dias para a reforma da Previdência. Daí porque seria necessário, a meu juízo, que fosse aproveitado esse tempo que ainda temos este ano, de 60 dias, em que a gente poderia tentar, com o Congresso Nacional, ver até que ponto a gente avança na reforma da Previdência, porque essa certeza não existe. Tem que ver, primeiro, a vontade do novo presidente, do novo governo, em querer acelerar. E, diante dessa vontade, aí haverá todo um envolvimento do atual governo para tentar fazer com que ela ande. O senhor acredita que o MDB pode se aliar à base de Jair Bolsonaro? Não, eu penso que o PMDB vai ficar, pelo menos a orientação dada pela direção do partido, é que o PMDB permanecesse numa posição de independência, não se vinculando a blocos nesse momento e nem à base do governo. Essa orientação da direção do partido. No primeiro governo Lula foi assim também, vocês se mantiveram independentes, mas aí ali a partir de determinado período sim começa uma negociação e no segundo governo já totalmente integrados. Isso seria um caminho? As circunstâncias são outras, o tempo é outro, a bancada é outra, nós teremos realidades novas. Eu acho que nós teremos uma nova realidade no processo político nacional como um todo. Então, não dá para a gente fazer uma previsão considerando aquilo que aconteceu em eleição passada. Eu acho que nós teremos uma nova realidade, nós teremos uma nova postura, nós teremos, inclusive, novos atores políticos. Eu pergunto isso porque assim, ele veio com um perfil político que é justamente de fazer muitos governadores, ter um apoio de dimensão nacional e uma aclamação popular, apesar da divisão no país, muito significativa. Isso, em termos de cenário do Congresso, faz diferença? Eu acho que uma palavra com relação à divisão. E aí eu quero me somar no que diz o presidente Temer. Nós todos que fazemos vida pública, os atuais, os futuros, nós temos que nos dar conta que o Brasil não pode conviver com divisão profunda, porque nós não vamos avançar naquilo que tem que avançar no interesse da população. Nós temos que ter um compromisso com a pacificação. O governo governa para todos, ele não vai governar apenas para aqueles que votaram nele. Ele tem que ter o mesmo tratamento para todos os brasileiros. Passada a eleição, agora passamos para o período da administração. E a administração, todos os brasileiros estão incluídos. E nós devemos incluir todos neste processo. Nós não podemos imaginar que
ter uma divisão em que do nós contra eles, eu penso que isso tem que ser banido nesse processo. E todos os governantes, a começar pelo presidente Michel Temer, pelas palavras do presidente Michel Temer, deveriam, como ele fez, deveriam pregar e agir para que nós tivéssemos a pacificação nacional, porque o Brasil vai precisar disso. Nós não teremos dias de facilidade, não, nós teremos dias de dificuldades e precisamos estar unidos. Eu queria aproveitar mais um pouco dessa sua experiência política nesse sentido, ministro. Quando o senhor diz aí, não teremos dias de facilidade, dentro do próprio cenário de Congresso Nacional, não dá para dizer de forma alguma que vai ser um período, mesmo tendo a lua de mel, um período de absoluta tranquilidade. Ou dá? Não. Num primeiro momento, no Congresso Nacional, sempre a presidência da República goza de uma franquia maior na chamada lua de mel, vou repetir mais uma vez. Mas isso não significa dizer que terá todas as facilidades que se imagina. Não é assim, não. Tem o Congresso, em determinadas matérias, ele é soberano, só ele é que decide. O Executivo tem as suas ações limitadas, como o Executivo que àquilo que está autorizado legalmente, autorizado no orçamento, autorizado na lei. Então, nós deveremos ter presente que o Congresso Nacional, mesmo no período da lua de mel, poderá ter posições que não são totalmente abalizadoras ou avaliadoras, sancionadoras daquilo que queira o novo governo. O que é que o senhor diria que deve ser o maior desafio mesmo do novo presidente no Congresso? Eu penso que o grande desafio do novo presidente é resolver a questão do déficit público, que nós estamos com várias medidas encaminhadas nesse sentido, e terá que ter mecanismos para nós termos a geração de emprego. Esses são os dois desafios do brasileiro. Nós temos 12 milhões de brasileiros desempregados, que nós temos que conseguir gerar empregos, e nós temos, e não pode aumentar se nós formos considerar, neste ano de 2018, nós estamos gerando já próximo a 800 mil novos postos de trabalho até o mês de setembro, quer dizer, deveremos fechar em mais de 1 milhão de novos postos de trabalho. Esta rotina tem que continuar e até ser incrementada, porque vêm novos atores para o mercado de trabalho, tem 12 milhões de desempregados, então este é um grande desafio. Então, reverter o déficit público e gerar emprego. Esses são os dois grandes desafios. E isso só tem um lugar em que isso vai acontecer. É com as medidas que poderão ser adotadas no Congresso Nacional. Terão que ser votadas no Congresso Nacional por iniciativa da Presidência da República, em muitos casos, mas é o Congresso Nacional que vai alicerçar isso. A continuidade do ajuste fiscal, né, ministro? O senhor já foi ministro no governo Fernando Henrique, foi ministro no governo Dilma Rousseff e ministro no governo Michel Temer. O senhor aceitaria algum convite para ser ministro no governo Jair Bolsonaro? Olha, eu penso que eu já cumpri a minha missão de homem público. Chega um momento que a gente tem que abrir espaço para novas lideranças, novos perfis, e acho que estou muito bem posicionado na minha condição de cidadão, já cumpri com o meu dever, e agora vamos abrir oportunidade para novos ministros, para novas lideranças que estão surgindo aí com tanta profusão. Qual é o seu projeto político a partir de 1º de janeiro, ministro? Projeto político, eu sou um militante político partidário do MDB, eu sou vice-presidente nacional do MDB, sou vice-presidente de formação política da Fundação Ulisses Guimarães. Então, esse é um trabalho que a gente faz com grande alegria, com sentimento de realização e, possivelmente, eu vou continuar nele. Nesse trabalho da Fundação de Formação, o senhor pensa em fazer alguma espécie de refundação do próprio MDB? Porque o partido saiu, de certa forma, esmagado das urnas esse ano. O MDB, ele pagou o preço de não ter tido a modernização como partido, da forma de trabalhar, e pagou o preço de ser o grande partido nos últimos governos. Ele sempre esteve nos últimos governos. Como essa eleição, ela foi uma eleição
que se projetou muito do contra quem era, nós vemos pelas renovações, né? Do contra quem era, o MDB acabou pagando um preço caro por isso, pelo seu tamanho, pelo seu gigantismo e pela sua participação. Ele participou, ele era o grande partido em muitos governos, ele sempre participou, ele era o fiador da governabilidade, e então acabou pagando o preço por essa sua participação mais objetiva também. E o que é que o partido vai precisar fazer agora para se reestruturar? Todos os partidos, eu penso que estão revendo a sua posição diante dessa eleição. Essa foi uma eleição singular, em que nós tivemos uma eleição feita muito pelas mídias sociais. As mídias sociais acabaram tendo um papel importantíssimo. Eu acho que o partido tem que repensar as suas lideranças, repensar a forma de agir, repensar o relacionamento com a sociedade e daí procurar trazer para os seus quadros novos partidários, novos sonhadores, novos utopistas com o processo político, para que a gente possa voltar a ser inserido como um grande partido. O MDB tem, na base da sociedade, uma capilaridade em todo o território nacional. Nenhum outro partido tem a capilaridade do MDB. Então, o que tem que se ter é um mecanismo para nós mobilizar esta base para que se tenha uma reestruturação a partir da base. Ministro, muito obrigada por essa conversa. Sucesso aí na transição. Eu que agradeço.